Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez, nessa casa bendita que nos acolhe, junto ao Mestre, junto à espiritualidade amiga, junto a esses nossos irmãos que estão sempre conosco, nos incentivando, nos dando o consolo, o conforto e, sobretudo, nos dando a esperança, porque nós precisamos muito de esperança em nossas vidas, porque muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos com as pessoas que estamos, mas como dizia o Chico, ele dizia que cada um está no lugar que tem que estar, na família que tem que estar. E por isso que às vezes a gente precisa pensar bem sobre os nossos sentimentos para com os nossos familiares, com a nossa parentela. Por isso que nós trazemos hoje a lição que se chama Parentela. Ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, e a lição é de Emmanuel. E Paulo, e nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 3, tem a seguinte palavra: E disse-lhe: Sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sobre o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converteria mais tarde nas santas expressões da família. Recordemos tais conceitos, a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será inútil abandonar a esfera das maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime. O aprendiz, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. A família é aquela que nós nascemos
já com afinidade. E a parentela é aquelas pessoas que nasceram junto de nós, que estão ali no mesmo reduto familiar, mas que necessariamente não são os afins, os mais queridos. Nós temos alguma dificuldade com eles. E por essa dificuldade é que se chama parentela. Mas que essa parentela deve se tornar, depois de um tempo, a nossa família. Através do exercício do amor, através do exercício da compreensão, da tolerância. Porque muitas vezes, quando nós estamos em família, fica muito difícil o exercício da paciência, da tolerância, da compreensão para com aquele ser. Mas se nós estamos juntos naquela família, não é por acaso. Estamos ali porque nos comprometemos de nos acertarmos. Estamos ali para que nós possamos, se não acertarmos nessa encarnação, pelo menos amenizaríamos para a próxima. Porque um dia todos nós faremos parte da imensa família de Jesus. Jesus não é nosso irmão maior. Ele que veio exemplificar o amor. Por isso, muitas vezes, numa família, nós temos várias religiões, vários, pode ser até time de futebol. Nós não temos aquela afinidade, nós não nos ligamos nas mesmas coisas. E quando, muitas vezes, nos encontramos em lugares opostos, é muito fácil acirrar os ânimos. E se nós não prestarmos atenção, perderemos essa oportunidade de refazermos os nossos caminhos, que um dia foi rompido por alguma coisa, foi rompido por alguém. Nenhum de nós é inocente. Nós estamos no lugar que precisamos, com a família que precisamos e com a parentela que precisamos, para que essa parentela também se torne família e que um dia nós possamos tomar parte desse banquete que é a família de Jesus. Talvez demore um pouco, mas nós estamos a caminho, nós estamos tentando, pelo menos, amenizar essas nossas divergências. E ele diz assim, Emmanuel, a caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela. Veja só, então, essa incompreensão, essas maledicências, viver falando do que o outro faz, como o outro age, sabe? Muitas vezes nós nos afastamos dos nossos afins, para que não haja divergência. Mas há necessidade desse contato para que nós, aos poucos, possamos esclarecer que nós estamos nesse mundo para nos... Qual palavra? Esqueci. Então, para nos darmos bem, para estarmos juntos, para nos afinizarmos, para que nós possamos converter realmente a parentela
em família. Por isso Jesus nos dá essa oportunidade. Por isso que Deus coloca cada um de nós no lugar que nós estamos e que precisamos. Porque nós ainda precisamos de refazer alguns caminhos. E esses caminhos serão refeitos, com certeza, mais cedo ou mais tarde, porque todos nós faremos parte da família de Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja e nos ilumine, que nos dê sempre a oportunidade de estarmos junto dEle, percebermos os seus ensinamentos e aquilo que mais precisamos é viver em paz. E só assim, aos poucos, dilapidando a nossa integridade, esse brilhante que ainda precisa de muita lapidação para ficar brilhante, mas que nós, aos poucos, através de uma lixa bem devagarinho, nós nos tornaremos melhores e mais brilhantes. Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre.